Capítulo 58, Equipe 1. Um silêncio perturbador tomou conta da área VIP, justamente a equipe do gênio que eles falaram seria a próxima a ter sua pontuação contabilizada. Muitos estavam tremendo de raiva. Se Jean não tivesse falado de Josh Norton, mesmo que os recursos alocados nesse ano fossem ruins, assim que enviassem um talento avassalador como Josh Norton para o curso de oficiais na Legião dos Leões Dourados, eles receberiam recursos e prêmios generosos. O gênio que mencionei pertence à equipe 1, Sr. Dimas. Jean disse sorrindo com uma voz bajuladora. Vamos ver se ele é tudo isso. Dimas disse olhando intrigado para o executivo que começou a contar os cristais. 32, 33, 34, 35, 36. O executivo do salão continuou sua contagem. Muitas pessoas da plateia e outras equipes ficaram surpresas com a quantidade avassaladora de cristais. Isso era mais que o dobro da quantia que a melhor das outras equipes conseguiu e a contagem nem havia sido finalizada. Finalmente, depois de alguns segundos, o executivo terminou a contagem. Equipe 1, 48 cristais. O executivo disse com a mão trêmula. Esse era um resultado impressionante. Clap, clap, clap. Palmas e gritos soaram da plateia de milhares de pessoas. Uma equipe tão poderosa surgindo em Vento Amarelo era algo que beneficiava a toda a população e guarnições, então era motivo para a comemoração. Caramba, eles mataram quase 50 goblins negros em sua primeira missão? Isso é impressionante, fazia muitos anos que uma equipe tão forte não aparecia. Um homem da plateia disse empolgado. Viva a equipe 1! Eles trarão honra e glória para Vento Amarelo. Um jovem gritou da multidão. É uma equipe só de homens, talvez eu tenha uma chance com algum deles. Uma mulher com cerca de 30 anos disse. Equipe 1. Equipe 1, Equipe 1. Muitas pessoas começaram a gritar em uníssono. Muitos estavam comentando e se empolgando, os fortes eram venerados, afinal é deles que as pessoas dependiam para sobreviver nesse mundo cheio de ameaças. Ao ouvir o nome de sua equipe sendo aclamado pela multidão, pela primeira vez Josh Norton sentiu sua confiança sendo restabelecida. É assim que deveria ser. Josh Norton falou sozinho, cheio de orgulho. Os outros membros da equipe 1 também estavam orgulhosos, mesmo Marcos, que havia perdido muita confiança desde que foi surrado por Fernando, estava com o peito estufado. É isso mesmo, nós somos os melhores. É melhor que vocês saibam seus lugares. Ei você, Gracinha, chega mais. Marcos disse puxando uma garota de uma equipe próxima. A garota ficou meio assustada, mas não resistiu, ela não queria ofender alguém da equipe mais forte. Além disso, se ela pudesse agradar esse homem e receber sua proteção, ela não se importaria. Marcos riu enquanto apalpava a garota em frente a todos sem o menor decoro. Você vê, belezinha, eu sou muito forte, apenas me siga e vou te dar muitas coisas interessantes. Marcos disse para a garota. Ei Marcos, que tal compartilhar? Carl disse apalpando a garota na região das nádegas. A pobre garota estava tão envergonhada com tantas pessoas olhando que nem se atrevia a levantar o rosto, seus membros de equipe também não ousavam dizer nada, apenas o tamanho de Marcos e Carl já eram assustadores o suficiente, saberem que eles mataram quase 50 goblins só piorou tudo. Cai fora, procure uma mulher pra você. Marcos disse empurrando Carl para longe. Ha ha ha. Carl riu, então ele olhou para a única garota restante dessa equipe. A mesma estremeceu levemente prevendo o que aconteceria a seguir. Carl puxou a garota assim como Marcos fez com a outra e a beijou diretamente. A mesma tentou reagir e o empurrar para longe, mas sequer conseguia movê-lo. Carol e os outros estavam do outro lado da multidão, mas conseguiram ver as ações da equipe 1. As meninas lembraram que poderiam ter terminado assim se Fernando não interviesse por elas antes, apenas Fernando mantinha esses caras em xeque no acampamento 1, mas agora que receberam alguma atenção, eles já estavam abrindo suas asas novamente. Malditos nojentos, esses caras são irrecuperáveis. Emily disse nervosamente, ela queria mandar algumas flechas neles, mas havia muitas pessoas perto, provavelmente alguém mais se feriria. Todas as equipes em volta olharam enojadas, pensando essa era a tal equipe 1? Ei, vocês deveriam se conter mais rapazes, esse pessoal pertence ao meu terceiro acampamento, é melhor você não tentar intimidá-los na minha frente, se querem brincar que tal brincarem comigo, ponto. Uma voz feminina soou próxima a Marcos e Carl. Quem quer se intrometer? Marcos disse procurando a fonte da voz, até que encontrou.
Uma mulher com longos cabelos e olhos negros, uma roupa escura colada que contornava perfeitamente seu corpo curvilíneo e uma pele extremamente clara que evidenciava ainda mais seus olhos escuros. Marcos olhou boquiaberto para a mulher em sua frente, ela parecia perfeita em todos os sentidos, seu corpo era de tirar o fôlego. Então ele olhou para a garota que ele tinha em seus braços, era uma moça de aparência comum e cabelos castanhos, ela nem ousava levantar o rosto. Depois de pensar um pouco, Marcos empurrou a mulher em seu braço para longe. Ah! A garota gritou ao cair no chão. Se você insiste, então pode tomar o lugar dela na minha cama essa noite. Marcos disse sorrindo. A mulher olhou com seus olhos negros profundos para a moça no chão. Isso não é jeito de tratar uma dama, sabia? Ela disse voltando seu olhar para o homem grandalhão negro com cabelo trançado. É que eu sou um pouco bruto, mas é assim que vocês mulheres gostam. Marcos disse caminhando em direção à mulher. Assim que Marcos estava a 2 passos da mulher e moveu seu braço para puxá-la, a mesma desapareceu de sua vista. O que? Marcos disse confuso ao agarrar o ar vazio. Assim que ele virou o rosto para procurar a mulher, sentiu algo frio tocar sua garganta. Era a ponta de uma faca que pressionou em sua jugular com força. E então, está se divertindo, mocinho? A voz da mulher soou atrás de Marcos em um tom sedutor. Espera, o que você está fazendo? Se me ferir o salão, irá puni-la. Marcos disse desesperado, ao sentir o fio afiado da faca, uma memória ruim surgiu em sua mente, de Fernando quebrando seus braços como se fossem palitos de dente. Oh! Me punir pelo quê? Só estamos nos divertindo aqui, não era isso que você queria? Se divertir com uma bela mulher? A mulher disse pressionando a faca com mais força, uma linha de sangue escorria pela pele de Marcos. Pare! Me diga o que você quer? Moedas? Eu te dou o que eu tenho. Só não me machuque. Marcos disse desesperado. Os outros 2 membros da equipe 1, Carl e Dennis, olharam para essa cena abismados, as palavras de Marcos soaram como uma garotinha enfrentando um bandido em uma noite escura. O que eles não sabiam é que Marcos havia ficado muito traumatizado desde que Fernando o feriu. A mulher de cabelos longos e olhos negros sorriu. Você é tão divertido, um homem tão grande e forte agindo como uma menininha. Ah, como eu queria brincar mais com você, mas não tenho tempo para isso, mande seu amigo deixar a garota ir e eu te solto. A moça disse no ouvido de Marcos. Marcos sentiu seu corpo se arrepiar, mas apressadamente gritou. Carl! Solte a mulher! Marcos gritou. O que? Mas eu estava me divertindo aqui, só porque você encontrou uma gostosa que é mais do que você aguenta, eu tenho que parar. Vai se ferrar! Carl respondeu indignado. Seu maldito! Solte ela agora! Se eu me machucar por sua causa, vou te transformar na minha mulher essa noite. Marcos respondeu rangendo os dentes de raiva, sua vida estava em risco e esse cara agia assim. Carl tremeu levemente, do jeito que Marcos vinha agindo estranho desde que tomou uma surra do líder da equipe 2, Carl não duvida muito de suas palavras. Ao pensar em como Marcos era mais forte, ele imediatamente soltou a garota temendo pela sua masculinidade. Foda-se! Carl disse soltando a mulher, que correu com lágrimas nos olhos de volta para sua equipe. Agora me solte! Marcos disse, mas ao dizer isso notou que não sentia mais o frio na garganta, ele então olhou para trás e não havia sinais da mulher de preto. Para onde aquela piranha foi? Marcos disse nervoso. Ele procurou pela multidão e não viu sinais da mulher, então ele voltou lentamente para onde os outros estavam sem baixar a guarda. Quem era aquela maldita? Ela aparece e desaparece feito mágica. Marcos disse irritado. E então, vamos pegar outras mulheres? Carl disse ainda com raiva por ter soltado a última. Não. Não quero mais problemas hoje. Marcos disse temeroso. Carl olhou para Marcos como se ele fosse um covarde, mas não disse nada. O pequeno interlúdio passou despercebido pela maioria das pessoas. Emily e os outros que planejavam intervir pararam ao ver a mulher de preto resolvendo a situação. Nossa, quem era aquela mulher? Eu mal a vi se movendo para trás daquele lixo. Emily disse surpresa. Eu não sei, mas ele mereceu. Kelly disse com um olhar de raiva, ela raramente falava, mas dessa vez ela havia ficado nervosa.
Enquanto isso na área VIP um clima pesado se mantinha. Realmente não é ruim, 48 goblins na primeira missão, esse tal de Josh Norton é realmente bom. Dimas disse sorrindo como se tivesse achado um tesouro. Como eu disse, ele tem uma compatibilidade de nível 8, sua verdadeira força só será mostrada no futuro. Jean continuou. Não suportando mais, Cloud finalmente explodiu. Chega da sua porcaria, Jean Arma, seu francês maldito. Considere-se expulso do salão da recepção. Guardas. Levem o ex-executivo Jean para a prisão. Cloud disse furiosamente. Finalmente o rosto sorridente de Jean caiu, ele não achava que Cloud iria tão longe. Ouvindo o comando do administrador principal do salão, os guardas próximos se moveram em direção a Jean. Não tão rápido. Dimas disse movendo a mão, uma pressão espalhou-se sobre os guardas fazendo-os cair de joelhos. Qual o significado disso, Sr. Dimas? Cloud perguntou levantando-se. Eu já falei para um inseto como você não se dirigir a mim. Dimas disse movendo a mão e uma rajada de energia empurrou Cloud de volta para a cadeira, mesmo tendo uma aparência estranha. Dimas era um general, algo que representava o ápice de poder nesse mundo. Assim como Dimas estava planejando enviar uma rajada mais poderosa, uma pressão se abateu sobre ele, era Kalfas. Mesmo que você seja um enviado da Legião, eu não tolerarei agressões aos meus subordinados, General Dimas. Kalfas disse, exalando uma poderosa pressão de mana. A expressão de Dimas nem se moveu com a ameaça de Kalfas. Você diz isso, mas ainda assim permite a agressão de um dos meus subordinados na minha frente. Dimas disse de forma brincalhona. Seu subordinado, do que você está falando? Kalfas perguntou em dúvida. Eu sou um dos responsáveis pela avaliação de orçamento na região norte, e o Sr. Jean Arma é um dos meus inspetores. Dimas disse com uma expressão zombadora. Oh, que... Kalfas ficou sem palavras, isso era claramente uma tentativa de intervir na situação de Vento Amarelo e recrutar Josh Norton. A expressão assustada de Jean finalmente se suavizou, então ele sorriu com orgulho. É claro, sou um subordinado leal ao Sr. Dimas. Jean disse se curvando a Dimas. Cloud, Kalfas e os outros executivos ficaram chocados com a cara de pau desses indivíduos. Kalfas estava quase explodindo de raiva. Se Dimas não fosse alguém com influência e contatos na Legião, ele pessoalmente o mataria agora. Tendo resolvido isso, fiquem cientes, Jean Arma estará agora supervisionando o Vento Amarelo como meu inspetor. Se houver irregularidades, todo o orçamento de Vento Amarelo será cortado. Dimas ameaçou sem escrúpulos, ele não se atrevia a descer e recrutar o jovem chamado Josh Norton pessoalmente, caso contrário até mesmo Kalfas explodiria de raiva devido à humilhação, mas ele não se importava em usar uma peça de xadrez para isso. Leves chamas começaram a queimar nas pupilas de Kalfas, isso acontecia quando o atributo principal de mana de alguém estava saindo de controle. Dimas não se atreveu a dizer mais nada, apesar de ambos serem generais, ele havia chegado ao posto principalmente por meio de política e contatos, enquanto Kalfas era um soldado que subiu às fileiras militares matando inimigos, ele preferia não ter que enfrentá-lo numa luta física. Depois de alguns segundos sem Dimas falar mais nada, Kalfas finalmente começou a se acalmar, não havia benefício em matar um enviado da Legião, ele poderia acabar sendo expurgado de seu cargo e preso. Ele assumiu o cargo de general em Vento Amarelo porque a idade finalmente havia começado a pesar. Para poder viver o resto de seus dias em tranquilidade, ele pediu alguns favores e se tornou um general estacionário, já que cidades fortaleza no norte eram basicamente pacíficas, era o lugar ideal. Ele não queria pôr fim aos seus dias de tranquilidade por causa de um engomadinho como Dimas. Vendo que Kalfas ficou em silêncio, ninguém mais ousou dizer nada. Dimas também sorriu, já que isso era basicamente Kalfas admitindo a derrota. Enquanto isso, a contagem continuava. Equipe 102, 12 cristais. Equipe 46, 15 cristais. Equipe 72, 4 cristais. A contagem continuou sem pausa. Depois da equipe 1, a maioria das equipes não passou de 15 cristais de goblins, então essa era basicamente a média. Fernando e os outros líderes de equipe ainda estavam na frente aguardando o resultado. Ele então notou algo, um flash negro pelo canto dos olhos. Fernando olhou para a esquerda, algumas fileiras depois dele havia uma linda mulher com um longo cabelo preto em roupas pretas justas, ele sentiu que essa mulher não estava ali um momento atrás. Como se sentisse seu olhar, a mulher olhou em direção a Fernando, sua pupila negra era extremamente penetrante, percebendo que Fernando mantinha seu olhar nela, a mulher de preto levou sua mão até a orelha esquerda, afastou seu cabelo para trás e sorriu sedutoramente.
Só então Fernando percebeu que estava encarando demais e desviou o olhar. Ele conseguiu me ver? A mulher pensou em dúvidas. Equipe 33, 45 cristais. Enquanto Fernando estava pensando na mulher de agora há pouco, ele ouviu o anúncio do executivo. Uma comoção tomou conta do público e dos recrutas. Outra equipe bem pontuada. Incrível, um rapaz da multidão disse surpreso. Os recrutas dessa vez estão fora do normal. Outro homem disse. Droga, perdemos por pouco o primeiro lugar. Outro da equipe 33 disse tristemente. O primeiro lugar não irá para a equipe 1. Luísa disse com confiança. Sim, se aquela equipe 4 era tão forte, duvido que eles tenham conseguido menos cristais que nós. Kel disse. Bem, e mais o A meio que extorquiu um pessoal do nosso acampamento, caso contrário, não teríamos conseguido tantos cristais. Otto disse envergonhado. Eles mereceram. Quem mandou eles roubarem os cristais de outras equipes? Nada mais justo que roubarmos eles em troca. Além disso, você acha que a equipe 1 conseguiu tantos sozinhos? Provavelmente eles têm equipes subordinadas. Luísa disse com uma voz cheia de justiça. As pessoas estavam comentando entusiasmados, aplausos e torcidas eram ouvidas. Apesar de entusiasmado, também o velho executivo fazendo a contagem não perdeu seu profissionalismo e continuou contando. Equipe 2, vou iniciar a contagem agora.